Durante séculos, a imagem que o mundo construiu da Amazônia foi a de uma floresta virgem e intocada. Aprendemos nos livros de história que, antes da chegada dos europeus, a maior floresta tropical do mundo era habitada apenas por pequenas tribos nômades, vivendo em harmonia simples com a natureza, sem deixar rastros profundos. A ideia de grandes cidades, estradas complexas ou engenharia monumental parecia impossível naquele inferno verde de árvores infinitas e umidade sufocante. Essa visão eurocêntrica ignorava a capacidade humana de adaptação. Acreditava-se que o solo pobre da Amazônia não poderia sustentar a agricultura intensiva necessária para alimentar grandes populações urbanas. Além disso, a ausência de grandes ruínas de pedra, como as dos Incas ou Maias, reforçava o preconceito de que ali nunca houve civilização avançada. Mas a ausência de pedra não significa ausência de engenharia. Significa apenas que eles usavam materiais que a floresta devorou. Por muito tempo, arqueólogos que ousaram sugerir a existência de cidades perdidas na selva foram ridicularizados ou acusados de fantasiar lendas como o Eldorado. A floresta amazônica é impiedosa com as evidências. A madeira apodrece, a terra se move e a vegetação cobre tudo em questão de anos. Qualquer vestígio de uma civilização antiga, feita de terra e madeira, desapareceria rapidamente, tornando-se invisível ao olho humano e escondendo segredos milenares sob as raízes. Mas a tecnologia moderna finalmente forneceu a chave para ver através do dossel das árvores. Uma ferramenta revolucionária chamada LIDAR, Light Detection and Ranging, mudou o jogo. Imagine um scanner a laser acoplado a um avião, disparando milhões de feixes de luz por segundo em direção ao solo. Esses feixes conseguem penetrar as frestas entre as folhas e mapear o relevo do terreno com precisão milimétrica, revelando o que está escondido sob a densa vegetação há séculos. Foi exatamente isso que uma equipe de arqueólogos fez no Vale do Upano, no Equador, uma região aos pés dos Andes, dominada pelo vulcão Sangay. O que os computadores revelaram quando removeram digitalmente as árvores deixou a comunidade científica em choque absoluto. Não eram apenas algumas cabanas dispersas ou pequenos assentamentos temporários. O laser revelou uma paisagem antropogênica colossal, uma modificação completa do terreno feita por mãos humanas em escala industrial. O LIDAR expôs uma rede urbana densa e complexa que ficou escondida por mais de 2.000 anos. Estamos falando de mais de 6.000 plataformas de terra retangulares, construídas sobre montes artificiais para proteger as casas e templos da umidade do solo. Essas estruturas não estavam isoladas. Elas estavam organizadas em bairros, praças e centros cerimoniais, demonstrando um planejamento urbano que rivaliza com as grandes cidades antigas da Europa ou da Ásia da mesma época. Mas o detalhe que realmente quebrou a cabeça dos pesquisadores foi a conectividade. As cidades não eram ilhas isoladas na floresta. O scanner revelou uma rede sofisticada de estradas retas e largas, algumas com mais de 10 quilômetros de extensão, conectando os centros urbanos entre si. Essas estradas eram perfeitamente niveladas e exigiam uma engenharia avançada para serem construídas e mantidas em uma região onde chove torrencialmente quase todos os dias do ano. A escala da descoberta é difícil de compreender. A área mapeada cobre 300 quilômetros quadrados e a densidade de construções sugere que essa civilização abrigava dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas. Isso contradiz tudo o que sabíamos sobre a demografia amazônica antiga. Era uma sociedade agrária complexa, altamente organizada, que transformou a selva em um jardim urbano,
controlando a água, o solo e as rotas de comércio com uma eficiência assustadora. Essas pessoas, que a ciência agora chama de cultura Quilamope e posteriormente cultura Upano, viveram ali entre 500 a.C. e o apogeu em torno de 600 depois de Cristo. Isso significa que, enquanto o Império Romano ascendia e caía na Europa, na Amazônia existia uma civilização vibrante e poderosa, construindo sua própria versão de metrópole, usando a terra como principal material de construção em vez do mármore ou do granito andino. A engenharia de terraplanagem encontrada é monumental. Estima-se que eles moveram tanta terra para construir suas plataformas e estradas, quanto os egípcios moveram pedras para construir as pirâmides. Isso exigia uma força de trabalho massiva, hierarquia social e um sistema político centralizado. Não eram tribos igualitárias de caçadores-coletores. Era um estado complexo, com líderes, engenheiros, sacerdotes e agricultores trabalhando em uníssono. Outro ponto fascinante é a relação deles com o vulcão Sangai. A civilização floresceu à sombra de um dos vulcões mais ativos do mundo. Embora as erupções fossem uma ameaça constante, as cinzas vulcânicas fertilizavam o solo, permitindo uma agricultura superprodutiva capaz de alimentar aquela população imensa. Eles viviam no fio da navalha, aproveitando a generosidade perigosa da Montanha de Fogo para sustentar seu estilo de vida urbano na selva. A descoberta também lança uma nova luz sobre os relatos dos primeiros exploradores europeus. Quando Francisco de Orellana desceu o rio Amazonas em 1542, ele relatou ter visto cidades brancas brilhantes, estradas e milhões de pessoas nas margens. Ao retornar à Europa, foi chamado de mentiroso, pois expedições posteriores, décadas depois, só encontraram floresta. Agora, sabemos que Orellana provavelmente disse a verdade. Ele viu o fim dessas civilizações. O que aconteceu com essa metrópole perdida? Por que ela foi abandonada? A hipótese mais provável é uma combinação de fatores, incluindo grandes erupções do vulcão Sangai, que podem ter tornado a vida insustentável, cobrindo as plantações com cinzas tóxicas ou alterando o clima local. Além disso, a chegada posterior de doenças europeus pode ter dizimado os remanescentes dessa população antes que pudessem ser estudados pela história moderna. O Vale do Upano é apenas a ponta do iceberg. Se uma área de 300 quilômetros quadrados revelou tanto, imagine o que o resto da bacia amazônica esconde. O uso do lidar está apenas começando. E arqueólogos acreditam que estamos prestes a redescobrir um continente inteiro que foi esquecido. A Floresta Virgem é, na verdade, um jardim abandonado, repleto de ruínas que a natureza engoliu, esperando para serem redescobertas pela luz do laser. Essa descoberta nos obriga a reescrever os capítulos sobre a América pré-colombiana. A Amazônia não era um vazio demográfico ou um beco sem saída cultural. Era um centro de inovação, urbanismo e poder. As estradas largas sugerem comércio intenso, trocas culturais e uma geopolítica que ignoramos totalmente. Eles tinham diplomacia, guerras e alianças, assim como qualquer outra grande civilização da antiguidade humana. O mais impressionante é a sustentabilidade desse urbanismo. Diferente das nossas cidades modernas que destroem o ecossistema ao redor, as cidades do Upano parecem ter sido integradas à floresta. Eles praticavam uma agrofloresta avançada, cultivando árvores frutíferas e plantas medicinais dentro e ao redor das áreas urbanas. Era uma forma de cidade-jardim que a arquitetura moderna ainda sonha em alcançar, provando sua sabedoria ecológica. A complexidade das plataformas cerimoniais também sugere uma vida espiritual rica. Arqueólogos encontraram vestígios de grandes festas, consumo de xixa, bebida fermentada de milho, e rituais que envolviam a comunidade inteira.
As praças centrais eram palcos de poder e fé, onde a sociedade reafirmava sua identidade. Não eram apenas sobreviventes na selva. Eram construtores de cultura, arte e religião sofisticadas. Hoje, quando olhamos para a floresta do Vale do Upano, vemos apenas árvores e colinas verdes. Mas, graças à ciência, agora podemos sobrepor a imagem mental de uma metrópole pulsante. Onde hoje há silêncio e pássaros, um dia houve o barulho de mercados, o cheiro de fogueiras, o som de construções e a voz de milhares de pessoas vivendo suas vidas em uma das maiores civilizações que o mundo jamais conheceu. A tecnologia LIDAR é como uma máquina do tempo. Ela não apenas encontra ruínas, ela devolve a dignidade aos povos antigos da Amazônia. Ela prova que eles não eram selvagens ou atrasados, mas sim arquitetos brilhantes que dominaram um dos ambientes mais hostis do planeta. Eles construíram um legado de terra que durou milênios e que só agora, com nossos olhos de laser, somos capazes de enxergar e respeitar. Essa revelação é um golpe final no mito do bom selvagem simples. Reconhecer que a Amazônia teve impérios e cidades é reconhecer a complexidade humana em toda a sua plenitude. Eles alteraram a paisagem, desviaram rios, construíram montanhas artificiais e criaram uma sociedade que prosperou por séculos. O Vale do Upano é a prova física de que a história da humanidade na América do Sul é muito mais grandiosa do que imaginávamos. Imagine o choque de realidade. O que mais está lá fora? Existem pirâmides cobertas de vegetação no Brasil? Cidades perdidas na Colômbia? O Upano abriu a porta para uma nova era da arqueologia. A cada voo de drone com lidar, o mapa da Amazônia antiga é preenchido com novos pontos, novas estradas e novas perguntas. O mistério não é se existem mais cidades, mas sim quantas e quão grandes elas eram. As implicações para a conservação também são imensas. Proteger a Amazônia não é apenas proteger a biodiversidade, é proteger o maior sítio arqueológico do planeta. Cada hectare desmatado pode estar destruindo a biblioteca não lida de uma cultura extinta. As máquinas que derrubam árvores hoje podem estar apagando as últimas provas de quem fomos no passado, destruindo o patrimônio da humanidade. A descoberta do Upano nos ensina a humildade. A natureza venceu no final, cobrindo as grandes avenidas e praças com raízes e terra. Mas a inteligência humana, através da tecnologia, conseguiu recuperar essa memória. É um encontro poético entre o passado remoto e o futuro tecnológico. O laser, uma luz pura, iluminou as sombras da história e nos mostrou que nunca estivemos sozinhos na grandeza civilizacional. O legado dos construtores do Upano permanece. Eles nos mostram que é possível viver na Amazônia com alta densidade populacional sem transformar tudo em deserto, se soubermos manejar a terra. Talvez as respostas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia hoje estejam escondidas nessas ruínas de terra. Eles sabiam algo que nós esquecemos: como ser grandes sem destruir a casa onde moramos. No fim, a cidade perdida não era um mito dourado, mas uma realidade de terra preta e engenharia hidráulica. Ela não brilhava com ouro, mas com a engenhosidade de um povo que fez da floresta o seu lar e a sua fortaleza. E agora, 2.500 anos depois, eles finalmente recebem o crédito que merecem. A Amazônia é, e sempre foi, um lar de gigantes da civilização. Cada estrada reta descoberta pelo lidar é uma linha que conecta o nosso presente ao passado deles. É um convite para pararmos de subestimar os ancestrais americanos. Eles não precisavam de pedra para fazer história. Eles fizeram história com o próprio chão que pisavam. E esse chão, agora escaneado e mapeado, conta a saga de uma metrópole que a selva tentou esconder, mas que a ciência se recusou a esquecer.